galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui, e na aula de hoje a gente vai falar sobre o movimento do cangaço. Essa aula é uma continuação da nossa playlist das revoltas do campo durante a Primeira República. Antes de eu começar, deixa eu fazer minha propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve. Isso me ajuda a beça a continuar o trabalho e também ativa o sininho para você ter sempre notificações de quando eu postar novos vídeos. Para além disso, me segue aqui embaixo nas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram. Lá eu faço algumas enquetes sobre novos vídeos e especiais do canal, sempre que a gente atinge alguma marca importante. Então, para a gente pensar o movimento do cangaço, a gente tem que entender quais eram as condições do sertão nordestino durante boa parte do século XIX e também do século XX. Ao contrário da Guerra de Canudos e da Guerra de Contestado, o cangaço ele não é um evento social ou político localizado. Pelo contrário, o cangaço foi uma prática difundida por todo o sertão nordestino entre os séculos XIX e a primeira metade do século XX. Cangaço é uma palavra que deriva do termo canga, que é um objeto que liga os carros de boi aos bois, que são aqueles carros puxados, normalmente por vaquinhas ou boizinhos. O termo cangaço, ou ainda o termo cangaceiro, é um termo que foi usado durante muito tempo no século XIX e também no século XX como um termo pejorativo. Até hoje as pessoas usam o termo cangaceiro de uma forma completamente pejorativa. Esse termo designava, naquela época, alguém que não estava habituado, que não tinha os modos e os trejeitos de alguém que vivia no litoral, ou seja, nas cidades grandes. Hoje em dia, o termo cangaceiro também é utilizado para designar, muitas vezes, um comportamento ou ainda um temperamento explosivo ou alguém que não tem controle. Como movimento social, o cangaço ele surge mais ou menos a partir das mesmas condições que vão originar a Guerra de Canudos. Basicamente, essas condições são a seca contínua no Nordeste, que vai fazer com que muitos desses camponeses, mesmo durante o século XIX, vivam na mais extremada miséria. Uma segunda característica é, de fato, a ausência completa do Estado, prestando qualquer tipo de assistência a essas pessoas. A soma desses três fatores junta-se também o poder dos coronéis, sobretudo o poder dos grandes proprietários de terra e a péssima distribuição de terra no Nordeste brasileiro. Essa concentração de terras, sobretudo na Primeira República, ou ainda antes, lá atrás, durante o período regencial, quando é criada a Guarda Nacional, vai criar uma figura que é a figura do jagunço. O jagunço normalmente é um sujeito que, para ter o acesso à terra, que pertence ao grande coronel, ele presta serviços no bando armado do coronel. Isso vai criar uma série de pessoas que vão estar na órbita do coronel, que vão formar o chamado curral eleitoral do coronel, mas que também se tornarão extremamente violentas, porque vão pegar em armas para defender, lógico, o interesse desse coronel. A grande questão é que nem todo mundo no Nordeste era jagunço, nem todo mundo no Nordeste servia aos interesses de um coronel. Então, uma parte dessa população vai encontrar na criminalidade os recursos pelos quais eles vão ter para sobreviver nesse Nordeste extremamente inóspito, tanto do período da Primeira República como do período da monarquia. Esses cangaceiros, então, eles se organizavam em bandos. E o primeiro desses bandos, ele data mais ou menos de 1870. Muito embora se exista relatos de cangaceiros mais ou menos até no século XVIII, Mas para a historiografia, basicamente, a gente conta como a partir de 1870, que é o bando do Jesuíno Alves. O bando do Jesuíno Alves ele atuou 20 anos no sertão nordestino, cometendo assaltos a fazendas de coronéis, cometendo crimes de sequestro a aliados ou a membros da família de grandes coronéis e cobrando resgate. Esses bandos, eles normalmente eram duramente reprimidos pela polícia. Só que como eles conheciam profundamente o sertão nordestino, era muito difícil para as tropas do exército ou das polícias estaduais
que naquela época eram conhecidas como tropas volantes, porque elas se moviam, né, pelo interior, caçando, obviamente, esses cangaceiros. Talvez daí que veio o termo volante no futebol, que é o sujeito que fica no meio campo caçando um cara que está tentando fugir dele, que é o meia de armação. E, portanto, como eles conheciam muito bem aquela região, era muito difícil capturar esses bandos. Fora isso, obviamente, você tinha o fato de que boa parte da população local, sobretudo a população mais pobre, via nesses bandos uma ajuda, muito mais do que uma ameaça. Isso porque, normalmente, os cangaceiros só assaltavam pessoas muito ricas, normalmente grandes proprietários de terra ou ainda os grandes coronéis de uma determinada região. E essa proximidade com a população local vai ficar muito clara no bando mais famoso de cangaceiros que a gente tem na história brasileira, que é o bando de Lampião e de Maria Bonita, ou ainda o bando de Virgulino Ferreira da Silva e Maria da Silva. Ambos casados e que atuavam basicamente no interior do estado do Ceará. Esse bando ele atuou no Brasil durante o período da Primeira República e também nos primeiros anos da chamada Era Vargas, ou seja, entre 1920 e 1930. Esses bandos foram marcados por uma prática que a gente chama na história de prática do banditismo social. O que é a prática do banditismo social? São pessoas que estão à margem da lei, mas que usam essas atividades à margem da lei, os roubos e os sequestros, para ajudar as comunidades locais. Muitas vezes, depois do ataque a uma fazenda de um grande coronel ou ainda a um sequestro, cujo pagamento de resgate foi bem executado, o bando de Lampião organizava os chamados bailes. Os bailes, basicamente, eram grandes festas públicas nas quais o bando de Lampião distribuía parte do saque para a população pobre, que nesse sentido, então, o apoiava enormemente, haja vista que o Estado brasileiro não chegava naquelas regiões. Dessa forma, o bando de Lampião se opôs radical e frontalmente ao poder público e, sobretudo, às figuras dos grandes coronéis. Mas isso, no entanto, não era uma prática comum. Você tinha outros tipos de cangaceiros, que os coronéis na época chamavam de satisfatórios. E eles tinham esse nome porque a existência deles era satisfatória à figura do coronel. Muitas vezes esses satisfatórios serviam os coronéis em troca de um pagamento, então eles acabavam se tornando um bando armado que, junto com o bando armado do coronel, atuava ou na região de um coronel rival ou ainda atuando contra algum bando de cangaceiro que o ameaçasse. Muitas vezes esses satisfatórios acabavam então, a mando de um coronel, sequestrando políticos da região. Sequestravam um vereador, sequestravam um prefeito e cobravam um resgate por esse prefeito. Às vezes eles faziam isso a mando de um outro coronel. E às vezes faziam isso também, lógico, para extrair, para extorquir dinheiro daquele mesmo coronel. E é dessa forma, então, que você tem essa divisão entre satisfatórios de um lado e cangaceiros do outro. Os satisfatórios, eles normalmente vão ser relegados ao esquecimento e um pouco à lata de lixo da história. Mas os cangaceiros, no entanto, serão imortalizados, especialmente a figura do Lampião. Muitas vezes a gente encontra na literatura de cordel uma vasta representação de Lampião como um herói do sertão nordestino. Também já foi homenageado, por exemplo, em sambas enredo. Isso porque Lampião acabou se tornando um exemplo de bravura, de coragem e de resistência e de luta por uma inclusão social das pessoas do campo e, sobretudo, do Nordeste. Lampião, por esse motivo, vai ganhar o título de o Capitão Cearense. E essa história ela é muito curiosa. No final dos anos 20, estava ocorrendo um movimento pelo interior do Brasil que ficou conhecido como a Coluna Prestes. A gente vai falar dele na nossa aula de crise dos anos 20. Ele é um dos grandes movimentos sociais que vão levar ao fim da Primeira República, conhecido como tenentismo. A Coluna Prestes, ou ainda a Coluna Costa Prestes, ela marchou pelo interior do Brasil com o objetivo de angariar apoiadores para marchar sobre o Rio de Janeiro e derrubar o governo presidencial, naquela época do então presidente Washington Luiz. O governo de Washington Luiz, e até antes mesmo, o governo do mineiro Arthur Bernardes,
vão oferecer a Lampião e aos seus seguidores uma proposta que parecia aos olhos deles irrecusável. Eles vão falar o seguinte: olha, se o bando de Lampião se propuser a capturar o Luiz Carlos Prestes e o Miguel Costa e derrotar a coluna Costa Prestes, eles não só seriam perdoados dos crimes que eles haviam cometido, mas também seriam incorporados ao exército. E nesse sentido, então, Lampião viraria o capitão do Ceará, ou ainda o capitão cearense, ou o capitão virgulino. Lampião responde a essa proposta dizendo que ele não coadunava, ou seja, que ele não concordava e jamais serviria o governo brasileiro. Diz que não sabia quem era esse tal de Luiz Carlos Prestes e muito menos esse tal de Miguel Costa, mas sabia muito bem quem era o governo brasileiro. E com o governo brasileiro ele não trabalharia. E é por esse motivo que o governo brasileiro vai estabelecer uma pesada repressão ao movimento do cangaço. Essa repressão ela vai se agravar a partir de 1930, quando sobe ao poder um camarada chamado Getúlio Vargas. Sobretudo em 1935, quando ele estabelece a chamada Lei de Segurança Nacional, que permite com que o Estado brasileiro eleja alguns inimigos que deveriam ser caçados a todo custo. Em 1937, no início da chamada ditadura do Estado Novo, quando Vargas se torna um ditador e acaba concentrando todo o poder nas suas mãos, um dos primeiros inimigos do Estado brasileiro a ser perseguido será Lampião. Sobretudo porque Vargas havia promulgado o Estado Novo no interesse de manter e restaurar a ordem pública. É assim, então, que em 1938, em uma emboscada, o seu bando será capturado. 11 dos seus cangaceiros serão mortos, incluindo Maria Bonita e o próprio Lampião. Nos jornais estará estampada a foto da carnificina e do triunfo do governo brasileiro. As cabeças cuidadosamente cortadas dos corpos e expostas para celebrar o triunfo do governo do Rio de Janeiro, ou ainda o triunfo do governo varguista. A pesada repressão ao cangaço mostra, bem como se analisarmos também a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, o quanto as populações camponesas do Brasil não resistiram pacificamente ou ainda passivamente à imposição da violência do Estado. E mais do que isso, como elas não aceitaram, sem luta e sem resistência, a exclusão da terra e a exclusão da cidadania, que era um projeto político da Primeira República. Fosse pelo caminho do messianismo, como no caso do Contestado e de Canudos, fosse no caminho do banditismo social, como no caso do cangaço, a bem da verdade é que todos esses movimentos mostravam que o povo não aceitaria aquilo tudo calado. É por isso que Lampião, que Antônio Conselheiro são heróis no Nordeste. Heróis que, curiosamente, o nosso calendário cívico não celebra. Bem, essa foi a nossa aula de cangaço. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, eu peço que vocês deixem o seu like aqui, compartilhem o vídeo e façam ele chegar a mais gente, beleza? Um abraço, galerinha, e até a próxima.